Atenção, senhoras e senhores, Sampaoli não é mais técnico do Atlético Mineiro. São Paulo comunica a saída de Hernan Crespo. Crespo não é mais técnico do São Paulo. Uau. Felipe Luiz não é mais técnico do Flamengo. Tem confirmação já, hein? O técnico Tite demitido. Acaba de ser publicado que o Dorival Júnior não é mais o treinador do Corinthians. Minha formação foi em educação física. Eu me lembro quando a gente estava em 84, 86 ainda, eu ali no Pinheiros, fazendo as minhas avaliações, jogando. Nós tivemos um convite para jogar um campeonato de bancários. E eu aceitei. Tanto é que ganhamos-se bem, porque você era registrado em plano. E jogava quartas e finais de semana. Eu acho que todos os treinadores no início da carreira a gente sempre tem que relembrar com muito carinho. Eu tive um treinador que também foi atleta profissional, o Zé Mário Crispim, aqui no Botafogo, e ele talvez tenha sido o principal treinador para poder me moldar, né? Não só como atleta, mas como ser humano, dando aqueles toques, não faz isso, não se empolga, poxa, vai estudar. Peguei o Paraná Clube tricampeão, entreguei pentacampeão, vaga na Copa do Brasil, primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas com muita dificuldade, muito problema financeiro, desde o dia que eu assumi até o dia que eu larguei. Então, há uma tarefa inglória. Eu acordava todos os dias e contava quantos dias faltavam para entregar o mandato. Algumas coisas eu acabava comentando, mas eu esperei um pouco ter mais experiência para poder comentar, né? Você ter uma opinião, precisa ter base. Então eu aprendi primeiro a trabalhar com a crônica esportiva. Demorei bastante para tecer comentários, né? Hoje em dia eu já sou convidado a ser comentarista de algumas coisas, né? Assim que realmente me incentivaram a ir para essa área. E em 2004 eu começo carreira solo, começo no Vila Nova de Nova Lima, em que eu tive um grande convite. E aí veio, né, de 2004 até agora, passei por inúmeros clubes, tanto é que a pauta nós vamos conversar sobre isso, né? Algumas demissões justas, algumas injustas, mas é o futebol propriamente. Muito, na moral, o Caipira é do signo de touro, certeza, muito teimoso, muito teimoso! São Paulo, pô! São Paulo, Novo Horizontino! Perdeu pro Novo Horizontino! Aí, burro, 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 burro! Ei, Renato, vai tomar no cu! Ei, Renato, vai tomar no cu! Ser treinador é você liderar emoções de muita gente e o principal patrimônio que é o torcedor, e você ser um solitário do teu quarto. Muitas vezes você não tem ninguém que lidera, que te motiva. Você tem que se preparar, você tem que ter tua fé, tuas convicções, para outro dia você levantar com vitória e com derrota, você ter força para colocar para os teus comandados que acreditem no que nós estamos desenvolvendo, que tudo vai dar certo. O futebol, por ser a paixão nacional da maioria dos brasileiros, parece que todo mundo acha que entende de futebol para comentar. Aí tem o torcedor, que é passional com o seu clube, com o seu time. E aí também tem essa crítica, né? Os haters, principalmente, né? Qualquer coisa que você fale, você está sujeito a ser criticado. Eu não dou bola para isso, porque eu tenho uma opinião, essa opinião ela é embasada em informações, e eu tenho muita tranquilidade em dar a minha opinião quando eu preciso dar a minha opinião. Mas eu sei que o torcedor, ele é passional. Quando eu faço algum comentário e recebo algum hater por causa desse comentário, eu sei que ele está movido pela paixão dele, e tudo bem, não dou muita bola não. O futebol, principalmente no Brasil, os países latinos de uma maneira geral, mas nós temos uma característica, como também a Argentina tem, como a Colômbia tem, de uma paixão desmedida. Então, as pessoas vivem aquele mundo do futebol como se fosse a sua vida, como se a coisa mais importante
a vida dele fosse o futebol. O que eu percebo, né, que por mais que nesses 2 países que eu joguei, né, diferentemente do Brasil, assim, a pressão externa, tanto do torcedor quanto da imprensa, é menor em relação à mudança, né, de treinador. Essa eu acho que é a principal característica, talvez até pela paixão, né, do torcedor e não ver tanto o trabalho e ver mais o resultado, né? Então, eu vi muitos casos assim de situações que você vê o time não ganha, mas o time tem uma estrutura boa, tem um modelo de jogo já definido e o trabalho se interrompido porque perdeu 3, 4 jogos seguidos e a pressão popular faz com que os dirigentes, né, caiam nessa armadilha. Ó, Bel, vai embora pra Portugal, vai embora, vai o dinheiro que você ganhou, você tá milionário, volta pra Europa, você é europeu, velho, o que você tá fazendo aqui? Você falou que houve uma decisão de abandonar esse jogo aqui, não priorizar. Não foi abandonar, ninguém falou abandonar, não é abandonar. Que aí vai, sabe? Se não tá fazendo nenhum. O Abel fez isso em 2021, eu também não gosto, tá? Então, eu não gosto do jogo emocional, do tomzinho emocional de você ficar inseguro que a qualquer momento ele vai embora porque não tá satisfeito. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar assim, lá em 2001, 2002, eu tinha muito aquela impressão de que um comentarista mandava embora técnico. Porque de repente o resultado não vinha e de repente um comentário numa TV, um comentário num jornal, um colunista escrevia, um comentarista na rádio falava e eles parece que a impressão que dava é que eles se combinavam para fazer um complô e na semana seguinte o técnico dançava. Isso era muito comum antigamente. Hoje é um pouquinho diferente, mas ainda assim a gente vê que há certas campanhas de comentaristas da crônica esportiva, quando o time não vai bem, sempre recai a culpa em alguém e aquele vira Cristo, é o bode expiatório para a má fase do time. Isso acontece muito hoje. Quando eu estava presidente, eu via meus amigos da mídia, eu era amigo de todos, já tinha passado por lá, conhecia todo mundo, eu via, às vezes ficava chateado com os meus amigos e criticavam o time. Diversas vezes. Muitas vezes criticavam com razão, mas às vezes a crítica fica exacerbada e aí você acha que vai entrando pelo lado pessoal. Olha, eu acho a mídia fundamental para qualquer esporte, principalmente no nosso futebol, que é o número 1, que você consegue desenvolver várias informações, você pode levar o espetáculo como você pode depreciá-lo, né? Independe de como que você trabalha isso, mas eu sou muito a favor da mídia. O que eu não sou a favor é de um profissional estar comentando ou que está narrando pedir a demissão de um outro profissional. Isso não cabe a ele. Se na ótica dele ele está entendendo que o time não está jogando bem, ótimo, essa é uma visão que ele tem, que ele está passando para os seus ouvintes, que ele não concorda com aquilo. Mas muitas vezes ele vai mudar a sua opinião se o resultado mudar, ou então depois de uma coletiva ele dizer, olha, eu tirei fulano porque pediu para sair, ou ele estava com condição já no intervalo, ele estava sentindo, durante a semana ele estava gripado, enfim, várias situações você pode colocar, e aí muda a opinião. Agora, para mim não cabe, porque tem hoje, a gente sabe, se você ligar a televisão às 6 da manhã e for ligar meia-noite, está falando de futebol o tempo todo. Você imagina essa ressonância com o torcedor ouvindo. Não, o Kleina está mexendo errado, o Kleina ele é teimoso nessa situação, o Kleina ele tem que, se ele não fizer isso, ele tem que ser mandado embora. Não cabe a isso profissionalmente. Cabe ele passar informação e cabe ele analisar o jeito que a equipe está jogando. Eu acho que uma grande maioria é muito bons, né, jornalista, mas existe uma grande parcela que esquece que existem seres humanos ali, né? Então vão um pouco pro lado pessoal, de treinador também, assim, agride toda talvez uma história, né? Joga uma carga ali que talvez seja injusta. Então eu acredito que tem uma grande parcela. A mídia, ela tanto usa quanto é usada. A mídia se prevalece de ser mídia e quanto mais audiência, quanto mais poder de informação chega no torcedor,
mas essa mídia tem que ser responsável, tem que se sentir responsável, e essa responsabilidade é uma coisa muito séria. E da mesma forma, o jogador, que tem o seu departamento de marketing, a sua assessoria de imprensa, o clube tem a assessoria de imprensa, também faz muitas coisas de uma forma de, até para teste. Joga na imprensa a informação, vamos ver o que o público entende disso. Se funcionar, a gente contrata, a gente compra, a gente faz, a gente troca para grama sintética, que é o nosso gramado. Isso tudo, a mídia tem o poder e o clube usa demais a mídia, e às vezes positivamente, não estou falando só do negativo, né? Mas usa positivamente para que se faça uma pesquisa de opinião, né? Para saber como é que isso vai funcionar no dia a dia, né? Muito do ambiente do futebol. A pessoa quer se mostrar mais realista que o rei e às vezes comete esses erros. Então eu vejo hoje muita gente comentando sem ter a vivência para comentar. Dirigentes, vocês são medíocres. O que vocês fazem pro São Paulo, a maioria que tá aí, 99%, vocês não merecem estar num clube como esse. Vai chegar lá e pedir a saída agora do técnico e o Roger, e o Rui Costa que trouxe o técnico. O técnico não é o culpado. Como presidente de clube, você sofre pressões de todos os lados. Eu já disse que para ser presidente de clube, o ideal seria o seguinte: você não ter conselho, não ter diretoria, não ter mídia, não ter elenco, não ter comissão técnica e não ter torcida. Se você não tiver esses seis itens que compõem o dia a dia de um dirigente de clube de futebol, você tem condições de ser bem sucedido, porque daí você não tem cobrança. A parcela maior é dos dirigentes, né, que não conseguem ter essa personalidade de segurar e poder dar essa confiança para o treinador, mesmo diante de momentos de turbulência. Quando o treinador é demitido, o que mais me dói é que às vezes não é você que tomou as decisões para aquele jogo. Então tem várias ferramentas que são colocadas hoje para o treinador e às vezes essa ferramenta ela passa a ser determinante. Né? Uma coisa é você adquirir informação, outra é determinar. Ou seja, chega a um setor e fala, esse atleta ele está na iminência de lesionar, então é melhor não colocá-lo, então ele está com uma carga alta, uma situação que pode tirar ele vários jogos, ou então você equilibrar, dar mais minutagem a um outro atleta, porque o clube também pede isso, às vezes são meninos que estão subindo e que precisam também disso. Quando manda embora, você manda embora todo mundo. E o prejuízo que isso causa é imenso para as contas. Porque você faz um contrato, veja, o contrato do Tite foi até quando? Até o final do ano? 2026? Talvez, né? E aí, como é que vai fazer? Vai ter que fazer um acordo. Olha, nós pagamos para você 6 meses de salário. E aí a gente fechamos um acordo, você não recebe os últimos 6 meses, ou 8 meses. Aí é uma negociação entre o advogado do Tite e o advogado do clube. Mas é um prejuízo. Você vai ter que pagar 2 salários. O Flamengo teve uma época que estava pagando 3 ou 4 salários de treinador. Eu cheguei a pagar 3 treinadores. Faz parte do risco. Se o treinador não acerta, você assume esse risco. Quem paga a conta é o clube. Então, não é uma atividade meritória, é uma atividade sofredora, é uma atividade que te tira do sério. Em 2011 eu voltei para o Atlético Paranaense, até eu já era mais experiente, voltei pensando em encerrar minha carreira no clube, e eu tive 4 treinadores no espaço de 5 meses. 4 treinadores no espaço de 5 meses. Foi o Sérgio Soares que começou, o Leandro Linus, ele era interino, mas ficou alguns jogos, veio o Geninho e depois o Adilson Batista. Em 5 meses, foi de janeiro a maio. E, inclusive, eu decidi parar de jogar futebol ali, porque para o jogador, ninguém
do externo vai dizer, mas o cara ele é obrigado a jogar porque paga o salário, então ele tem que se adaptar. Mas é o que eu digo, é uma diferença muito grande de estilos de treinadores. E todos tinham uma característica totalmente oposta. E um era mais reativo, outro era mais ofensivo. E você tem que se adaptar e num prazo muito curto. E não é fácil. O treinador hoje nada mais é que ele tem que entender o gestor de departamento. Você tem que saber se comportar e discutir com o departamento médico, a área de saúde, né? Departamento médico, a nutrição, a fisiologia e a preparação física. Depois disso, nós temos também hoje um trabalho muito forte do psicólogo. Depois disso, você tem uma staff. Você tem massagista, você tem rouparia, você tem enfermeiro, você tem os teus colaboradores ali diretamente, que é do marketing, da assessoria de imprensa. Aí você tem a tua comissão técnica, são teus auxiliares, a montagem do campo, o trabalho, o objetivo delineado na semana e aquilo que você quer, os conceitos que você vai implementar dentro do teu sistema e que você quer incutir. E o treinador tem essa função de poder perceber. Eu sempre estou tocando nisso, porque as pessoas esquecem que nós somos seres humanos. Por mais que a gente tenha nossas obrigações, a gente sofre, a gente tem problema fora do treino, a gente tem problemas do casamento, então você tem que ir ali treinar e tentar deixar esses problemas do lado de fora, e quando você pega um treinador que entende e te ajuda, facilita muito. Mas eu acredito que o treinador mais inteligente é o que consegue ter uma comissão junto com ele para fazer também esse trabalho. Toda vez que ele quer executar todas as funções, você pode ver que vai dar problema. Antigamente você não tinha treinador com comissão técnica. Eram raros os que vinham com a sua comissão técnica. Hoje você não tem treinador que venha sem comissão técnica. Todos trazem suas pessoas. Então o treinador ele não é mais uma pessoa física, ele é uma pessoa jurídica. Outra coisa, você ligava direto para o treinador, hoje você liga para a gente. E tudo isso é uma estrutura que está envolvida para você contratar. Você contrata, o clube tem uma estrutura, você contrata uma outra estrutura que se acopla a essa. E quando sai essa outra estrutura. Não é mais um simples tocar de telefone de noite dizendo, olha, você topa conversar para vir dirigir o Paraná Clube? Não é assim. Traz na segunda, na terceira divisão, tudo bem, pode ser que funcione assim. Mas na divisão de elite, o maior problema é o amadorismo dos dirigentes, isso é fato. A reação da torcida e os primeiros resultados vão determinar se esse trabalho vai continuar ou não. Isso no Brasil mata com qualquer planejamento. É tomada a decisão, muitas vezes, essas decisões são tomadas pela paixão, tanto do torcedor quanto do próprio dirigente. Às vezes um presidente se inflamando pela paixão do time, vê os resultados, vê a torcida reclamando, vai no estádio, vê a torcida falando fora técnico, acaba se inflamando e todo esse planejamento vai por água abaixo. Então, na minha singela opinião, eu acho que a falta de planejamento estratégico do futebol brasileiro é que mata qualquer trabalho. Uma adaptação para você conhecer teu grupo, no mínimo são de 90 dias, no mínimo você é comprovado, para depois você começar a fazer suas escolhas ser mais assertivo. Então, esse trabalho de média longa prazo que aconteceu na Ponte Preta, na Chapecoense, no Palmeiras, foi onde que a gente tem grandes resultados. Mas, infelizmente, hoje, com essa pressão da rede social, que hoje o torcedor, né, mais do que nunca, ele tem uma conexão direta praticamente. E o resultado nem vem, é claro, né, está mexendo com a emoção. E aí, infelizmente, é um alvo só. É isso que tem que mudar. A pressão da torcida é mais, assim, o veneno mais perigoso. Mas a pressão da mídia também. As coisas, como nós somos latinos, nós explodimos, nós ficamos frustrados, nós reclamamos, gritamos palavrões, né? Pichamos a sede do clube. E isso faz parte do jogo. Infelizmente, no país que nós trabalhamos,
Não, eles não avaliam o trabalho, eles avaliam o resultado. Aí que está o X da questão. Por que tanta demissão existe no Brasil? Porque eles querem imediatismo e não trabalho.